Boa tarde a todos os presentes. Com muita alegria hoje nós recebemos o professor de Ética e Filosofia Política da UF, professor Dr. Alcino Eduardo Bonella, que além de professor é um dos coordenadores do grupo de estudo em ética animal da UF e também membro do movimento Altruísmo Eficaz aqui no Brasil e mais específico em Minas Gerais. Desde já também agradeço a presença dos demais membros do Movimento Altruísmo Eficaz, em nível, tanto aqui no Brasil. A gente também conta com a participação mais especial do professor José Oliveira, que é um grande expoente do movimento em Porto, em Portugal. Mais para frente, professor, eu vou compartilhar no chat aqui. O professor José Oliveira é bem ativo nas redes sociais, tem uma página onde divulga movimentos e tudo mais, eu vou estar compartilhando aqui. Bom, o professor Alcino pediu para mim ser bem sucinto na apresentação dele, então eu não vou ler aquelas 2 páginas de currículos Lattes que consta lá na página dele. Eu vou encerrar aqui só dizendo que ele é professor de Ética e Filosofia Política na UF, e aí eu passo a apresentação ao professor então. Professor, muito obrigado pela participação. Antes de passar a palavra para o senhor, no entanto, é só comentar aqui que, conforme vocês estão entrando aqui, provavelmente vocês estão percebendo que está entrando todo mundo com o microfone desligado. Isso se deve por conta de problemas que nós tivemos no encontro passado. A gente teve uma invasão, então, para prevenir que aconteça isso novamente, a gente tomou esse cuidado hoje. Mas, tão logo o professor encerre a apresentação, a gente abre para discussão, porque o propósito hoje é conversa sobre altruísmo eficaz, né? Então, aí quem quiser participar, pode participar tanto pelo chat, mandando a pergunta lá que eu leio, ou se quiser, coloca lá que quer fazer uma pergunta, eu abro o microfone, explico direitinho depois como é que funciona isso, mas eu abro o microfone e a pessoa mesmo faz a pergunta. Mas mais é isso, professor, eu passo a palavra para o senhor, então. Ok, muito obrigado, Gustavo, que gentilmente me convidou para falar nesse encontro. E muito obrigado aos outros membros e interessados no movimento e nessa palestra que estão presentes. Muito obrigado ao Celso Vieira, que é o presidente, o coordenador do movimento Altruísmo Eficaz no estado de Minas Gerais. E muito obrigado ao José Oliveira, nosso amigo de Portugal, do Porto. Aliás, de quem a gente roubou o título desses encontros, né? Conversa sobre o altruísmo eficaz, que é dele o nome, mas ele gentilmente deixou. E também é legal que a gente está continuando esse intercâmbio, porque essa é a segunda reunião e ele, a Rosa, talvez outras pessoas também estão presentes. E eu já digo, quando você for fazer, José, convide a gente, e aí a gente vai também nos encontros do Porto, virtualmente, por enquanto, né? Depois também, porque não vai ter dinheiro, né, para ir. Mas, em todo caso, a gente continua no intercâmbio online. E muito obrigado pela presença do Fernando Moreno, do Movimento Altruísmo Eficaz em São Paulo. E junto com o José Oliveira e o Celso, um dos membros mais atuantes do movimento no Brasil, especialmente na produção de material, de tradução de material. Desculpe se tiver mais algum líder ou coordenador, e passo, então, agradecendo a todo mundo a minha palestra, né? E será seguida de um debate. Então, nós vamos ter 4 tópicos hoje. A própria ideia do altruísmo eficaz, especialmente o seu aspecto ético, e um certo debate sobre a causa animal dentro do altruísmo eficaz, especificamente, mas é ainda uma introdução ao debate se a causa animal não deveria ser sempre prioritária ou talvez até exclusiva, e por que deveria ser assim em relação a outras causas. E por fim, depois desses aspectos, o que fazer? Porque é sempre bom a gente também olhar para
ações, práticas que cada um pode fazer. E, por fim, o debate. Perguntas e comentários, não só comigo, entre vocês. Se tiver, se não tiver, a gente acaba e vai fazer outra coisa. Então, o primeiro aspecto é sobre o próprio altruísmo eficaz. O altruísmo eficaz é basicamente uma ideia e um conjunto de atitudes relacionadas ao dever de ajudar os mais necessitados, de modo a produzirmos o maior benefício possível, especialmente a eles, porque se são necessitados, essa é uma das melhores maneiras de produzir o maior bem que possamos fazer. Todo mundo deve se lembrar daquela história da criança se afogando num lago e de alguém, que pode ser você ou eu, passando ao redor do lago e não há ninguém para socorrer a criança, e aí a pergunta é se a gente deve ou não deixar o que está fazendo para socorrer a criança se afogando. E todo mundo, ou a maioria, responde que sim, é o nosso dever salvar a criança. Mas a partir desse ponto, na medida em que a gente sabe ou pode descobrir, e é o caso, que existem muitas crianças em situação de risco similar, e existe como podemos ajudar a salvar ou a melhorar a vida dessas crianças também de uma maneira parecida com salvarmos alguém numa lagoa sem nos prejudicar, nós somos desafiados a por que então não estamos fazendo isso? Ou por que então não façamos isso como algo que é um bom ideal para todo mundo? Há uma dúvida. Esse é o altruísmo. Essa é a ideia de não ser apenas centrado em si próprio, mas também nos outros. Mas nesse caso, aparentemente é um dever fazer isso. Não é uma questão de caridade, pessoa mais sensível. É um dever a gente salvar a vida de uma criança se nós podemos fazê-lo, ou pelo menos se nós podemos fazê-lo sem sacrificar algo tão importante ou sem colocar em risco significativo a nós mesmos. Mas pode ser que não seja exatamente um dever, seja uma ação de benevolência. Ainda assim, a maioria dos seres humanos, e com certeza vocês que estão aqui na sala, até por se interessarem por esse tema, têm um coração bom e querem salvar a criança ou querem fazer o maior bem. Mas aí a pergunta de hoje seria mais ou menos assim: e se não fosse uma criança pequena? Se fosse um animal? Ou um cachorro ou um gato? E você também pudesse salvá-lo, etc. Ou seja, uma das questões é se nós também temos deveres, ou se é também algo muito bom sermos benevolentes com seres de outras espécies que não a espécie humana, com outros animais. E uma das respostas é que sim. É uma das respostas principais do altruísmo eficaz, da ética prática predominante hoje em dia na maior parte dos círculos que estudam e pesquisam isso, que nós temos deveres para com os outros animais, ou, além disso, ou no lugar disso, que nós temos como ser benevolentes, beneficentes, num grau muito maior com os outros animais do que somos hoje. Seja como comunidade, como espécie humana, seja individualmente. Mas a palavra e o conceito do altruísmo eficaz tem essa
essa qualificação eficaz. Ou seja, a questão não é apenas o desafio, né, humanitário, pessoal, de não sermos egoístas. O desafio também é fazermos o bem da maneira mais eficaz, de uma maneira que funcione, de uma maneira que, além de funcionar, ao invés de ser algo meramente simbólico e que nos agrade, mas que não tenha resultados, ou seja, de uma maneira que tenha resultados e que tenha mais resultados se comparadas com outras ações. Grosso modo, essa é a ideia da eficácia. E é uma ideia que se retira especialmente das ciências da saúde, em que políticas públicas de saúde ou protocolos médicos são avaliados, entre outros requisitos, pelo que se chama custo-efetividade de uma ação. E daí daí o nosso altruísmo eficaz. O eficaz tem esse sentido. E essa eficácia é conhecida ou buscada pela ciência, pela melhor informação disponível, pelas melhores análises e comparações entre ações disponíveis, porque a gente precisa conhecer a realidade antes de querer mudá-la. E a gente precisa conhecer os efeitos das várias ações, ou pelo menos os efeitos prováveis, antes da gente também sair por aí fazendo coisas. Né? Daí a ideia de que, então, como tem muita coisa para fazer no mundo, para melhorar o mundo, talvez seja bom priorizar algumas causas. E o altruísmo eficaz sugere algumas maneiras de tentar encontrar que causa priorizar. Aqui estão os critérios que normalmente são mobilizados para pensarmos em como achar uma causa, um foco de ação. E o problema que queiramos enfrentar tenha uma escala maior ou menor, tem uma magnitude X de malefícios envolvidos. Então, qual é a escala? São alguns indivíduos? São alguns milhares? São milhões de indivíduos? O segundo critério é que o problema desses indivíduos esteja negligenciado, não esteja sendo atendido, seja por grupos, seja por instituições, seja por indivíduos, como você e eu. E um terceiro critério é que esse problema que está sendo ainda negligenciado e logo tem bastante coisa para ser feita, o espaço de atuação, seja tratável, seja a gente possa de fato fazer algum impacto. Porque pode ser que tenha um problema de larga escala que ninguém ou pouca gente esteja enfrentando, mas também que é porque não dá para enfrentar, não dá para fazer muita coisa. Os três aspectos, grosso modo, são os que nos levam a pensar em qual ação é mais eficaz. Mas a gente pode talvez pensar na própria eficácia como um quarto critério, talvez. Porque mesmo que haja algo que tenha escala, seja negligenciado e seja tratável, podem existir várias ações e você precisa comparar uma com a outra e pode ser que uma seja mais eficaz em beneficiar mais gente e então poderia ser um quarto critério, né? Se a gente estivesse pensando na nossa vida profissional ou na nossa atividade ou num ofício que você individualmente pudesse escolher para a sua vida de agora para frente, um quinto critério seria o seu perfil pessoal para esse ofício, para essa profissão, para esse empreendimento, porque são várias as coisas que a gente pode fazer na vida, né? Seja para viver, seja para também ajudar os outros. Então, é importante que a gente leve em conta a aptidão pessoal
porque também não vai adiantar, sabe, ter um problema, ter que enfrentá-lo, mas a gente não tem aptidão para aquilo. Nem todo mundo tem aptidão para tratar de um problema. E como são vários problemas, então pode ser que a gente precise, cada um, descobrir outro foco. Então, esses são mais ou menos alguns critérios de priorização. O altruísmo eficaz, com base nesses critérios e também na própria experiência dos últimos 15 a 30 anos, tem 3 causas mais abrangentes. A saúde global e a superação da miséria e da pobreza, né? A miséria é a pobreza absoluta. Mas mesmo que nós chamamos hoje de pobreza multidimensional, em que, apesar de não haver miséria, há muita necessidade, carência, possibilidade de melhorar a vida da sociedade, é o primeiro foco do altruísmo eficaz, e que é, grosso modo, o que chamamos de saúde global. Porque a maior parte das ações para acabar com a miséria tem a ver com melhorar a saúde, e global, porque a gente está olhando hoje o planeta, não está olhando Uberlândia, o Porto, ou está olhando o planeta. Um segundo foco, uma causa do altruísmo eficaz é o sofrimento dos animais. E um terceiro foco, uma terceira causa do altruísmo eficaz são os riscos que nós, como espécie humana, estamos expostos. São os riscos existenciais de desaparecermos. É que se nós não desaparecermos e continuarmos com a vida que temos e até uma vida melhor de agora para frente, e continuarmos como espécie a existir por milhares e milhares, milhões de anos, existirão vários benefícios, vários bens, uma quantidade grande de prazer acima de dor. E se nós não continuarmos existindo, tudo isso se perde. Os animais existem aos bilhões no nosso planeta e só aqueles que são usados pela espécie humana contam-se aos bilhões, mais de 70 bilhões só os que são usados na alimentação. Veja, nós seres humanos somos 7 bilhões e pouco. Nós matamos esses 50, 70 bilhões por ano. Então, há uma quantidade enorme de danos, de dor e de perda de coisas boas que poderiam ocorrer no sofrimento animal. Assim como a pobreza que atinge uma grande parte da população mundial, a pobreza absoluta que ainda atinge de 6 a 12% da população mundial e que é a mais abjeta pobreza, a falta de saúde de grandes parcelas da população do planeta, tudo isso é sofrimento, dor e é também maledicência de anos de vida perdidos ou de anos de vida que não são perdidos, mas têm baixa qualidade. Então, essas são as 3 causas pela grande possibilidade de fazermos o bem ao tentarmos resolver esses problemas. Por exemplo, no caso último da saúde, é possível, pela prevenção de parasitoses e das infecções que as crianças pequenas muito pobres possuem, ou do combate à malária, uma das doenças que mais mata ou gera agravos às pessoas mais pobres, principalmente de zonas tropicais ou na África, no continente, ou através de transferência direta de renda, em que a gente tem uma renda que, de repente, podemos transferir para outras pessoas. Se a gente transferir para a pessoa correta, do ponto de vista do altruísmo eficaz, ou através de um fortalecimento do alimento que essas crianças recebem, né?
ou intervenções parecidas feitas por outras pessoas ou por instituições que podem aumentar essas ações se nós as apoiamos, principalmente doando alguma coisa nossa para essas ações e instituições. Esses são exemplos de diminuir males e sofrimento humano. Maneiras de reduzir males e sofrimentos dos animais. Reduzirmos as práticas danosas da pecuária industrial do mundo de hoje, que é uma prática industrial de larga escala. E como é que a gente diminui os danos da pecuária de larga escala? Principalmente reduzindo ou eliminando o nosso consumo do resultado dessa indústria, que são os produtos alimentares de origem animal. As várias carnes, né, de mamíferos, de aves, de peixes, e também outros produtos relacionados a isso, como laticínios, ovos, etc. Pelo menos diminuir significativamente isso, por estranho que pareça, é uma maneira bastante eficaz de você contribuir para diminuir os danos. Outra maneira é divulgar isso para as pessoas. Muitas pessoas no mundo ainda não sabem disso. Então, só a divulgação disso é outra maneira de diminuir o sofrimento ou diminuir males. Outra maneira é apoiando ou descobrindo ou fazendo algum ativismo em favor de novas leis e de novos costumes que diminuam os danos para os animais de criação, para os animais que são produzidos pelos seres humanos. Principalmente tentarmos acabar ou pelo menos diminuir o confinamento de animais criados sob confinamento, em lugares muito pequenos, com uma vida muito ruim, como, por exemplo, acabar com granjas, seja de porcos, seja de aves. Em relação à terceira causa dos riscos existenciais, maneiras de se promover o maior bem são a pesquisa e a prevenção de desastres ambientais, como pandemias, como a mudança climática, ou como uma catástrofe estelar, como, sei lá, um meteoro que possa estar caindo aqui. Pandemia, esse negócio é colocado no foco pelos altruístas eficazes já, olha, eu acho que há mais de uma década. E não é por causa do ano passado e desse ano, tá? E agora dá para saber, né? Porque que prevenir pandemias ou se preparar para uma reação eficaz em relação a elas pode gerar um enorme bem para as pessoas e, né? Bom, mas além disso, nós temos riscos para a nossa espécie ou para uma grande parte da população pela violência, pela guerra, pelo uso de armas nucleares. E também o risco tecnológico, como novas biotecnologias, como inteligência artificial desalinhada, como nanotecnologia e outras coisas. Isso são coisas chamadas coisas de longo prazo. Por isso que às vezes se chama longotermismo, longo-prazismo. Eu acabei de falar um pouquinho de um dos exemplos da ação do altruísmo eficaz. Nós temos milhões de crianças infectadas com parasitas, 50 centavos de dólar trata uma criança, e uma criança que é desparasitada, ela pesa mais, ela terá menos doenças no decorrer da vida, ela terá maior frequência escolar, e ela terá maior renda 10 anos depois, segundo o melhor conhecimento disponível, colhido pela ciência. Por exemplo, com 10 dólares que conseguíssemos fazer chegar a uma das
ações ou instituições que estão aqui, a Fundação contra a Malária, nós poderíamos, com $10, hoje isso é uns R$ 50, garantir 3 mosquiteiros distribuídos em áreas endêmicas de malária, e com isso proteger 6 pessoas por 3 a 4 anos. Com R$ 50 você protege 6 pessoas humanas por até 4 anos. Ou você consegue vermifugar, você consegue tirar vermes de 100 crianças. Se a gente ajudasse a Evidence Action, poderíamos com $10 providenciar água limpa por 1 ano para 11 pessoas que estão na pobreza absoluta. Nós poderíamos também, se nós doássemos para a iniciativa contra a esquistossomose, o controle da esquistossomose, proteger da esquistossomose 12 crianças por 1 ano. Ou 120 crianças, se você, ao invés de R$ 50, conseguir juntar R$ 500. E por aí vai. Aliás, as crianças que têm esquistossomose sofrem muito mais de câncer de bexiga, disfunção renal, lesões no baço e anemia. Então, se você protege da esquistossomose, em regiões em que a esquistossomose é endêmica, você está prevenindo essas coisas. Ou você pode pegar os seus R$ 50 e, através da ação da organização chamada Doando Diretamente, ela transfere diretamente os seus R$ 50, os seus $10, para uma família muito pobre numa região em que essas famílias dificilmente terão apoio do governo ou de outra ONG, e essa família vai usar o dinheiro como ela quiser. E nós já sabemos por várias pesquisas que elas vão usar muito bem, em média, vão melhorar muito de vida e vão começar a sair da pobreza. Eu acabei de falar, então, de instituições que podem ser encontradas na The Life You Can Save, a vida que você pode salvar, aliás, criada pelo Peter Singer, um dos filósofos e ativistas fundadores do movimento, para não dizer o principal, né, fundador do movimento. A GiveWell, que é uma organização que especialmente faz a pesquisa e a monitoração dessas possíveis ações. Mas vejam que tem aí o Animal Charity Evaluators, os avaliadores de caridade animal, que fazem o mesmo tipo, ou algo parecido, de avaliação de ações e de organizações que trabalham com os animais. Ou a 80 mil horas. Temos já o site em português, com muito material e que trata de carreiras, de ofícios ou de empreendimentos que alguém pode fazer para, com a sua carreira, que vai durar mais ou menos 40 anos, eu espero que dure mais, ainda que eu espere que dure mais, porque todo mundo vai estar com saúde e querendo trabalhar, né? Não porque todo mundo vai estar sem aposentadoria e, né, etc., mas é isso. E o Fernando Moreno pode depois nos ajudar, porque ele é um dos principais responsáveis pelo 80 mil horas e pelo site 80 mil horas no Brasil. Mas a nossa palestra, o foco da palestra é o sofrimento animal, a segunda causa. Por que se preocupar com os animais? Segundo Peter Singer, no livro Ética Prática, se um ser sofre, não há justificação para não levar em conta tal sofrimento. Não importa a natureza deste ser. O princípio da igualdade exige que um sofrimento seja contado igualmente a qualquer outro, até onde possamos, em geral, fazer comparações. Fim da citação do Singer.
Uma das instituições que atua em favor dos animais, né, a Mercy for Animals, no seu site nos diz que os suínos, os bovinos, as aves, os peixes e outros animais que são criados, né, para a alimentação sofrem miseravelmente na pecuária moderna. Mas as leis contra a crueldade, como as que protegem cães e gatos, especialmente no Brasil, né, alguém pode ser preso por destratar e causar sofrimento a um cachorro, a um gato. Essas leis, elas não valem para os animais de pecuária. Elas não valem. E por causa disso há um grande abuso na pecuária, onde estão milhões de animais em cada país. E não um ou outro cachorro, gato no seu bairro, na sua cidade. Então é por isso, os animais domésticos que são, digamos, usados e mortos por seres humanos só nos Estados Unidos, 99,6% estão na pecuária industrial. E só 0,2% estão nos laboratórios das universidades e empresas de pesquisa. E só 0,07% são os que são mortos para roupas. E só 0,03% são os que são mortos em abrigos de animais de estimação. No entanto, 66% das doações para organizações que cuidam de animais vão para onde nos Estados Unidos? Vão para os abrigos de animais de estimação. 32% vão para grupos com atividades mistas e apenas 0,8% das doações, e eu posso dizer dos esforços, porque às vezes você não tem dinheiro para doar, mas você tem tempo para tratar do assunto ou para fazer algum tipo de ativismo, de influência, o mínimo é que vai para as organizações que defendem animais de pecuária, que defendem a maior parte dos porcos, dos bois e vacas, dos frangos e galinhas. E esse é a resposta de por que no altruísmo eficaz o foco é o animal de criação, é o animal da pecuária. Os números sugerem que voluntários e doadores devem se concentrar na prevenção de sofrimento de animais da pecuária industrial. E, de preferência, da maneira mais eficaz que possamos descobrir, como ações ou ONGs ou políticas públicas que a Animal Charity Evaluators, né, os avaliadores de caridade animal, têm pesquisado para sugerir para nós que são altamente eficazes. Essas são outras instituições que têm muita informação para a gente se esclarecer, muitas ações para a gente apoiar ou fazer também. Animal Equality, essas outras aí. Essa, do final, Sociedade Vegetariana Brasileira, é brasileira mesmo, é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Ela está entre as poucas, de 8 a 15 organizações do mundo, que já muitas foram avaliadas, mas talvez seja um número pequeno, mas desse número são muito mais do que 15, e uma delas é a brasileira, e ela está no Brasil, e você pode se associar, ajudar, transferir recurso, caso o seu foco seja o sofrimento animal. Mas é só para lembrar que também tem uma brasileira, duas, aliás, né? Se não me engano, a Sinergia Animal também é brasileira. Esse é uma
sugestão de 2017. Eu não atualizei essa sugestão, tá? E é por isso que a causa animal é importante no altruísmo eficaz, mas não é a única. Nós temos a saúde global e a pobreza, e nós temos os riscos existenciais da espécie. Mas a causa animal está lá, e para rapidamente encerrar, há uma dúvida se ela não deveria ser a principal para altruístas eficazes, já que há um número tão elevado de animais que são usados e prejudicados pelos seres humanos, e quem sabe se você levar em conta os animais selvagens, esse número aumenta estrondosamente. Bom, claro, se você incluir muitos invertebrados marítimos, se você incluir muitos seres, se você incluir os insetos, aí é incalculável quase o tamanho disso. Porém, essa já é uma dificuldade, né? Por que vamos incluir os insetos ou invertebrados se nós ainda que isso é discutível, mas eu creio que é assim, nós ainda não temos suficiente evidência científica para afirmar isso com mais convicção, né? Que todos os insetos sofrem, que todos os seres marítimos sofrem e por aí vai, né? Talvez até tenham alguma senciência ou sofram algum tipo de dor, mas falta muita informação. Por exemplo, a Declaração de Cambridge da Senciência não inclui os peixes. Eu não sei se alguém percebeu. Inclui só mamíferos e aves. Bom, então essa é a ideia boa, porque pode ser que dedicar-se à causa animal seja uma forma não só altamente eficaz de ajudar a melhorar o mundo, mas a forma principal. Mas há algumas dificuldades com essa posição. Você pode ter uma larga quantidade de animais, mas pode ser que as ações não sejam tão eficazes quanto as ações que atendem menos indivíduos, por exemplo, humanos. O próprio vegetarianismo pode ter a sua eficácia mais mitigada se você lembrar que você não pode apenas pensar em quantas pessoas se tornaram vegetarianas, mas sim em quantas pessoas continuaram a ser vegetarianas depois que se tornaram vegetarianas. Porque a maior quantidade delas para de ser vegetariana. E isso se sabe pelo estudo, pela ciência, pelo acompanhamento e tal. Outra coisa, se é para olhar só a larga escala, é possível que o animal ganhe das causas humanas, mas talvez perca para o risco existencial. Porque pode ser que a quantidade de animais e humanos que viveriam se a gente evitar uma catástrofe ainda inclua uma escala de bem muito maior do que a que foque a causa animal. Outro problema, como eu acabei de dizer, é o conhecimento mais robusto da própria capacidade de sentir dos animais, da capacidade de sofrer a partir da capacidade de sentir dor, podem ser duas coisas diferentes, e da capacidade de sofrer no decorrer da sua vida, ou da vida dele, por causa da sua complexidade mental, ou seja, o interesse que um ser tem no futuro, o que depende de memória e de outras capacidades cognitivas. Pode ser que a causa animal é a mais indicada se a gente juntar os animais selvagens, mas a gente ainda tem pouca coisa para fazer, né, com animais selvagens, e a gente tem mais coisas já prontas para fazer com os animais de produção.
lembrando que os animais de produção estão sofrendo por nossa causa, enquanto os animais selvagens não necessariamente, né? Estão sofrendo por outras causas. Deus, demônios ou a natureza, mas não necessariamente nós que estamos indo lá e fazendo o sofrimento deles. E isso pode ser um dado importante para decidir pela causa animal, mas por um foco dentro dela. Existe o problema do efeito educacional, da gente defender só a causa animal, dentro do altruísmo eficaz. Se há um benefício muito grande em fortalecer isso, vocês, por experiência, devem saber, né, quantas pessoas se afastam ou da ética prática ou mesmo do ativismo, porque tem pouca sensibilidade à causa animal. Mas talvez tenham ainda mais sensibilidade à causa ambiental, à causa da saúde, à causa das crianças. E se a gente não ter um pouco mais de causas, focos, jogo de cintura para aceitar uma cesta, uma pluralidade de causas, nós vamos ter pouco impacto educacional no médio prazo. Então, basicamente, são alguns problemas para a ideia de se engajar apenas com a causa animal no altruísmo eficaz e defender isso para todos, né? O que podemos fazer? Engajar-se em favor dos animais e contra os danos que causamos a eles. Todo mundo pode fazer, no mínimo, duas coisas: engajar-se com a causa humana e animal, ou engajar-se com diminuir os riscos existenciais e a causa animal. Por quê? Porque a ação altamente eficaz em relação aos animais está à disposição de todo mundo, que é diminuir significativamente o consumo de animais e pregar isso aos outros, ou quer dizer, e divulgar essa noção e tal. Que é uma forma de pregar, né? Tem que ter cuidado com pregação que afasta as pessoas, mas é isso. Diminua ou pare de comer animais e diga para as pessoas que comer animais não é nada legal e que elas podem viver bem sem comer animais e que com isso elas estarão ajudando a diminuir o sofrimento no mundo. Segunda coisa que podemos fazer é adotar o altruísmo eficaz, porque tudo isso que eu falei há alguns segundos não precisa ser dentro do altruísmo eficaz. Mas no altruísmo eficaz, você vai usar mais a razão e a ciência, a lógica, e não apenas a boa vontade e o seu sentimento moral. Você vai juntar as duas coisas, o seu coração e a sua razão, e talvez você consiga maior benefício. Então, depois dessa palestra, todo mundo aqui vai adotar o altruísmo eficaz. Tá bom, vai pelo menos se interessar, entrar no site, acompanhar, e quem sabe, né, vai considerar seriamente a ação dentro do altruísmo eficaz, principalmente aí em Uberlândia, em Belo Horizonte, que nós aqui, desse encontro de hoje, mas também em Portugal, no Porto, em todo caso, hoje o encontro é o Alcino que está dando a palestra, eu estou pensando em Uberlândia, tá? Principalmente. Terceira sugestão, faz todo sentido do mundo priorizar a causa animal e os vários focos que ela possui, se você está começando agora a querer melhorar mais o mundo e a ser eficaz, tá? Mas isso é também algo ainda duvidoso e questionável. Talvez você não tenha que olhar só a escala, mas a tratabilidade e a eficácia, e se é ou não negligenciado, etc. Levando em conta aquelas possíveis objeções que eu apresentei agora há pouco. É melhor termos uma cesta de vários focos
dentro das causas prioritárias, e isso já é muito melhor do que o status quo. O status quo são dois, né? O primeiro, a maior parte das pessoas não faz nada. Curiosamente, até as que falam muito de melhorar o mundo, mudar o mundo, a maior parte não faz nada, só fala. Mas, além desse, o status quo também é o seguinte: a maior parte das que de fato faz alguma coisa, normalmente faz coisas que são muito pouco eficazes, têm muito pouco impacto e poderiam, então, serem melhoradas ou serem modificadas. Você não precisa nem aumentar muito recursos, às vezes você precisa redirecionar recursos. Então, o pluralismo de focos do altruísmo eficaz já é muito melhor que o status quo da caridade tradicional, que há, por exemplo, no Brasil. E, é claro, muito melhor do que não fazermos quase nada. Por último, continuarmos estudando como melhorar o mundo de várias maneiras, estudando o altruísmo eficaz e nos informando. E, principalmente, agora, atentos e estudando a causa animal, as várias maneiras de agir em favor desses nossos semelhantes que estão sofrendo e sofrendo injustiças. Muito obrigado. Era essa a minha palestra. Bom, então agora a gente vai agradeço, né, professor? para um debate, se tiver debate. Sim, e aí quem tiver perguntas para fazer, pode. Tem algumas pessoas que já estão com o microfone aberto, né? Então é só clicar no ícone do fone e aí vai abrir o microfone para discussão. Quem quiser pode mandar a dúvida aqui pelo chat mesmo, que eu leio para o professor. Ou se quiser participar, eu abro, só me avisa aqui pelo chat que eu abro o microfone e aí pode a própria pessoa fazer a pergunta também. Então a gente abre para perguntas. Pode falar, Arthur. Você está com o microfone aberto, Arthur. Se você quiser. Você que sabe, se você quiser abrir o microfone e fazer perguntas, se quiser escrever aqui, eu leio também. Você que escreve. Oi, vocês me ouvem? Sim. Boa tarde, Alcino. Eu queria fazer Falando em animais, meu cachorro. Eu queria fazer um comentário ou uma pergunta, Alcino. Você acha mesmo que o fato de não sermos nós que causamos o prejuízo para os animais selvagens seja um fator relevante, por exemplo, para dar prioridade para os animais criados em granja? Porque, por exemplo, o próprio exemplo do Peter Singer com a criança se afogando não foi a própria pessoa que jogou a criança, por exemplo, no lago, etc. Era esse meu comentário. Queria saber a sua opinião. Você está com o microfone mutado, Gustavo. Tá, desculpa. Eu acho que deve ter caído a conexão do professor Alcino. Ele aparece o nome para mim aqui, mas eu acho que ele não está na sala. O senhor está na sala ainda, professor? Tá voltando aqui, só um minutinho. Se ele não ouviu também, eu repito depois. Ele está aparecendo para mim como logado na sala. Curioso que aqui para mim ele parece que não está na sala. Está entrando agora, apareceu o microfone dele. Professor Alcino, temos a presença do senhor novamente? Eu que pergunto para vocês. Né? Sim, estamos ouvindo o senhor agora. O senhor ouviu a pergunta do Arthur? Eu ouvi metade da pergunta porque eu apertei algum trem aqui e saiu tudo fora. Né? Mas eu voltei rapidinho, só que aí não conseguia falar. É o seguinte, o Arthur tem razão. O que eu quis chamar a atenção é que o altruísmo eficaz se usa aqueles 3 critérios que não são só a extensão, a escala,
mas a tratabilidade e a negligência faz com que a gente tenha de olhar as ações específicas mais caso a caso. E pode ser, independentemente do que eu sugeri hoje na palestra, que uma ação seja mais eficaz e logo mais importante, tratando de animais selvagens. E a partir do que eu sugeri hoje, ainda depende. Novamente, pode ser que seja o caso darmos importância ou até prioridade para animais selvagens, como fazer de tudo nas construções de rodovias para fazer os caminhos para os animais selvagens não serem mortos pelos caminhões e carros, etc. Ou investirmos em remédios que diminuam a reprodução dos animais selvagens, que é uma reprodução imensa, e a maioria desses animais vai nascer e vai morrer logo e vai sofrer pra caramba e coisas assim. Mas também é possível que não, é possível que investir ainda na diminuição do sofrimento dos animais de produção com maneiras em que se gasta muito pouco e se faz muito, como em relação à alimentação ou em relação ao confinamento, mesmo que os animais de produção sejam menos que os animais selvagens como um todo, a tratabilidade e a eficácia sugere que a gente priorize os animais de criação. A injustiça não é um critério direto do movimento do altruísmo eficaz. Eu, de fato, eu usei isso para sugerir que temos um débito importante a resolver com os animais de produção que não temos com os animais selvagens, ou uma parte deles, porque os animais de criação estão sofrendo como se fôssemos nós que jogamos eles lá no lago, né? Então tá, eu teria mais problemas se eu tivesse jogando a criança no lago. Então é claro, tanto para a criança tanto faz, se foi eu ou outro que jogou. O bom é salvá-la. E o animal também, tanto faz se o animal está sofrendo no campo aberto ou se ele está sofrendo na granja. Mas quando somos nós que jogamos a criança no lago ou jogamos os animais na granja, eu acho relevante trazer isso para a nossa reflexão. Obrigado. Desculpe se eu não peguei toda a pergunta direto. Arthur, você quer fazer algum comentário com relação à sua pergunta, já que o professor não viu tudo, ou a gente passa para o próximo? Não, era isso mesmo. É só porque eu acho que o que eu concordei com a sua resposta, eu discordei naquele momento que você disse, é que o fato de a gente não ter criado o problema seria uma razão para nos dispensar do problema, entendeu? É isso que eu discordo. Acho que a omissão contaria tanto quanto o mal que se causa nesse caso. Ou próximo, né? Se não aceitar que é o mesmo peso. Eu Perfeito, acho, concordo. e eu acho que talvez, assim, o que me veio à cabeça, um comentário breve, é que a diferença maior seja essa da tratabilidade. É assim que se fala, né? Porque a gente ainda não tem tecnologia suficiente para medir os impactos de uma larga intervenção na natureza, né? Mas, por outro lado, a negligência no assunto é algo que a longo prazo teria que trazer um peso importante também para conscientizar as pessoas sobre esse assunto, porque a maioria delas, para começar, acha que nem se deveria ajudar os animais selvagens, ou que essa é uma ideia descabida. Então, eu acho que é um assunto que tem um impacto que é difícil de medir, né, do que deveria fazer, mas que deveria estar na pauta sempre. É só isso. Mas obrigado, foi ótimo, Alcino.
Imagina, eu que agradeço e eu concordo também com essa segunda reflexão. Qual o seu próximo? Sim, a Carla quer fazer uma pergunta. Ô, Carla, eu liberei o microfone para ti. Se não aparecer o ícone de um fone cortado logo abaixo do slide na sua tela, você pode tentar atualizar a página ou então pode escrever ela aqui que eu faço a leitura. Mas, por favor, Fernando, até que a gente... Aí depois a gente passa para você, tá, Carla? Por favor, Fernando, pode continuar. Ok, obrigado. Primeiro, parabenizar o Alcino, palestra muito boa, tanto como introdução ao turismo eficaz, como também o foco pela causa animal, parabéns. Agradeço também a lembrança que você teve de minha pessoa, o trabalho de divulgação, e especialmente de divulgação de 80 mil horas. Então, primeiro quero aproveitar esse espaço, tem muitos professores aqui falando. Eu não sou professor, né? Eu estive lá à frente da tradução do 80 mil horas com uma boa equipe aqui, de pessoal aqui do Brasil inteiro, que ajudou a divulgar, ajudou a traduzir o guia. E agora ele está aí no mundo, né? 80milhoras.com.br ou .org.br. Divulguem para os seus alunos, eu acho que isso é uma ferramenta ótima. Acho que alunos do ensino médio ou faculdade já têm é o público ideal para isso. Acho que antes disso não tem maturidade suficiente, mas o do ensino médio está pensando em que faculdade fazer, já está na faculdade, às vezes tem indeciso o concurso. É o tipo de material que eu gostaria de ter tido acesso quando estava no ensino médio. Então, por isso eu peço a vocês que são professores, divulguem aí esse guia, que eu acho que vai fazer muito bem para a carreira deles na tomada dessa decisão. Quanto à questão da causa animal, eu primeiro vou fazer um comentário breve que às vezes a gente descuida que o animal selvagem também é impactado pelos humanos, né? A gente tem que lembrar disso. Aliás, o exemplo que o professor Alcino utilizou é exatamente um caso desse. Quando a gente constrói uma rodovia, nós fomos responsáveis pela rodovia, nós somos responsáveis pelo atropelamento. Então, quando a gente cria uma ponte para minimizar a morte dos mamíferos que habitam lá, na verdade a gente está reduzindo o impacto nosso também, né? E vários outros impactos ambientais que também a gente acaba tendo também nos animais selvagens, né? Então é sempre bom lembrar que às vezes a gente passa despercebido o quanto a gente também está impactando negativamente a vida dos animais selvagens, né? Não fecho a questão se a gente só teria uma responsabilidade moral naqueles animais que estamos diretamente causando sofrimento. Uma posição utilitarista mais radical diz que não, que se há sofrimento, há motivo para ação, a gente sabe, né? E então não importa se a causa é o outro animal selvagem, enfim, a natureza, né? Isso é uma reflexão interessante, primeiro que rompe com aquela visão da natureza idealizada, uma natureza boa, a gente sabe quanto há de sofrimento na natureza, e não talvez algumas imagens bucólicas que as pessoas ainda nutrem, né? Uh, eu nessa reflexão sempre pensava muito a questão primeira, que é a questão assim, onde começa a dor ou não, que parece a princípio uma discussão biológica, né, da ciência biológica, e aí seria relativamente fácil de responder, né, se tem as células do sistema nervoso, ou pelo menos um X número de células, então há a dor, e então a gente teria que pensar no sofrimento, né? Não é tão simples também, porque qual é o número dessas células para ser significativo, né? Se bastam umas poucas, todos os insetos entram nessa conta e vira esse problema assim que, como o Alcino falou, assim, incalculável, né? A gente só, né, o que a gente teria de ação aqui. Mesmo já com um número significativo de células, entrariam as abelhas, por exemplo, né? Não entrariam demais insetos, mas provavelmente entrariam as abelhas, eu acho que, eu estou tirando de memória, mas eu estou falando de 30 mil neurônios, etc. Então, assim, já seria uma questão difícil da ciência biológica, mas ainda mais fácil do que quando a gente entra na ciência. Me parece uma discussão que não é só da ciência biológica, mas é uma questão filosófica, pelo menos até onde eu entendi com as leituras que eu fiz disso. Lembrando que eu não tinha preocupação nenhuma com a questão animal até conhecer o turismo eficaz, e aí que ele fez eu refletir essas questões e pesquisar um pouco. E aí entramos numa questão que não é só ter as células que transmitem a dor, mas a ciência que, no meu entendimento, e depois os filósofos que estão aqui, tem mais conhecimento meu, pode até me corrigir, a gente está falando dessa consciência da dor, né? De notar que se está com dor, que se está ferido e ter um sofrimento a respeito disso, né? E é uma discussão, então o peixe não está nessa lista, a princípio, como ele lembrou no manifesto de Cambridge, eu acho que, né? Mas para outros pesquisadores estará os peixes, né? Então, assim, cada pesquisador, cada
cada pessoa que se debruça sobre isso chega numa linha de corte. Eu acho que nunca vai chegar numa resposta satisfatória. Acho que até que animal é muito claro para nós que cães, gatos, porcos, vacas estariam no grupo de dor. Mas começa a surgir já essa dúvida nos frangos, nos peixes, para régua mais alta, para régua mais baixa, então, como eu falei, a abelha, o camarão, né, há grupos talvez ficaram se preocupando até com o bem-estar dos camarões, recentemente eu acompanhei no fórum. Não me parece tão convincente, mas também eu não acho que eu tenha qualquer embasamento para isso, e eu acho que essa questão vai ficar sem resposta muito tempo. Eu via como essa sendo talvez a questão mais básica, mais difícil, mais importante, mais difícil aí do debate. Mas mais recentemente eu fico pensando que talvez seja outro tipo de considerações, né? Que eu na falta talvez de um termo filosófico mais apropriado, vou usar que é a questão do propósito, né? E eu comecei a refletir mais nisso, porque quando a gente vê a fome, a pobreza abjeta, crianças de 10 anos morrendo de malária, tudo isso eu acho que também a primeira reação, primeiro a gente tem a questão da dor, desse sofrimento, mas também tem uma coisa que é nossa, que é a do propósito, né? Que a gente pensa, se essas crianças estivessem sem esses vermes, se educando, se escolarizando, virando bons profissionais, contribuindo para a sociedade, contribuindo economicamente, evoluindo essas nações que hoje estão estagnadas economicamente, o quanto que isso daria mais propósito, mais sentido a essas vidas e também no propósito coletivo da humanidade. Elas poderiam estar contribuindo com as pesquisas que vão fazer a cura futura, talvez, do câncer, né? Mas hoje elas estão lá sem acesso à escolaridade e morrendo de uma doença que o primeiro mundo já resolveu faz tempo. Então, essa reflexão também choca, além da dor, a questão assim, do quanto essas vidas poderiam ter mais propósito, mais sentido. E isso, convenhamos, está ausente na questão animal. Nós não queremos eles sofram, mas os animais não criarão uma sociedade, não criarão ciência, não criarão aquilo que nós humanos propriamente criamos, né? Talvez, passando muitos e muitos milhares de anos, os macacos vão nos alcançar nisso, mas é uma outra discussão, né? Que eles estão lá no rumo evolutivo deles. Então, eu acho que talvez hoje o melhor argumento que eu penso, mais até do que essa questão difícil de onde começa o terminador, o melhor argumento talvez para não priorizarmos a questão animal é essa questão desse propósito. Essa é a reflexão que eu tenho feito. E aí eu queria saber do Alcínio também, se mais alguém quiser comentar, se concorda ou discorda dessas reflexões. Muito obrigado, Fernando. Muito boas as reflexões. Eu agora posso acrescentar no meu programinha de discussão com o Arthur e o Gustavo e também com o Luciano acerca de priorizar ou não de maneira muito mais incisiva a causa animal, essa do propósito. E está relacionada, de certo modo, a uma ponderação de bens e males, benefícios e prejuízos qualitativa, uma ponderação qualitativa e não apenas quantitativa, mas que provavelmente não é muito difícil de também ser contrapesada, exatamente por isso, por talvez incluir um critério que é mais difícil também de fazer parte da ideia de diminuir o sofrimento. Estaria mais próxima da ideia de promover mais benefícios do que da ideia de diminuir mais sofrimento. Mas é uma das possibilidades de crítica a priorizar a causa animal que a nossa ajuda às crianças ou aos seres humanos não envolve apenas mitigar a dor e o sofrimento, mas também aumentar número de anos de vida com certa qualidade e com certa cesta de benefícios que a maioria dos animais não possui. Mas isso também, por outro lado, é relevante para quando a gente discute, conversa, lê, mas na prática talvez não pese tanto
Até porque concordo com o Fernando, né? Muito disso ainda é objeto de estudo, de debate. A minha posição sobre a dor é que as pessoas em geral, incluindo os cientistas e os filósofos, principalmente os filósofos, mas nesse caso, curiosamente, os cientistas e os médicos, quando se fala de dor, a gente está falando de consciência da dor. Não existe dor que não seja consciência da dor. Se alguém não tem a sensação, a experiência da dor, não tem dor. E uma vez os biólogos estavam debatendo isso aqui na universidade, e só no fim do debate que eu captei isso. Eles chamam de dor alguma coisa que é a nocepção, e que ainda não envolveria exatamente a consciência no sentido de uma experiência. E aí eu disse para eles, não, peraí, eu só falei de dor nesse segundo sentido, de consciência da dor. E são muitos os filósofos que dizem isso, quando a filosofia e a ética... E quando o senhor José, do bar da esquina, ou a minha mãe fala de dor, ele está falando da consciência da dor. Dizer para alguém que ela está com dor, mesmo estando sem consciência nenhuma. Bom, aí você pode discutir outras coisas. Uma coisa é sentir a dor, outra coisa é saber intelectualmente, sei lá, que está sentindo dor. Isso eu também não sei. Não tenho como ter opinião, mas eu chamaria atenção que nocicepção não é dor, e dor no sentido técnico não é consciência da dor, e para nós o que interessa é só a consciência da dor. Outra coisa que eu poderia sugerir é que, vejam bem, um ser humano sem a parte superior do cérebro, mas ainda com a parte do tronco cerebral, ele não sente dor. Então não basta células nervosas e não basta nenhum cérebro. Porque se for um cérebro cujo funcionamento seja similar ao tronco cerebral humano, e o tronco cerebral humano é aquilo que a gente comunga com os animais de muito mais tempo, sendo que o neocórtex é aquilo que a gente desenvolveu há bem menos tempo na história evolutiva, o tronco cerebral não gera dor. Um bebê anencéfalo, para o conhecimento científico disponível no momento, não sente dor. E ele tem cérebro, ele tem células nervosas, ele tem mais do que a simples nocicepção, né? As células chegam lá, tanto é que ele sente febre, ele suga se ele está com fome, mas ele não tem a experiência da dor para a medicina, baseando-se na necessidade de que a sinapse ocorra. E ela só pode ocorrer no neocórtex. Mas nós não sabemos na escala evolutiva quando começa a ciência, muito menos a consciência no sentido mais da mente. Mas vamos saber. No final, o Fernando acabou dizendo, a gente ainda vai precisar de mais tempo, porque no começo dava para entender que o Fernando estava dizendo que nós, né, dificilmente vamos saber disso. Não, eu acho, é só um palpite, mas eu acho que nós vamos saber disso e não vai demorar muito. Nós vamos saber se até os insetos sentem, como sentem, o que é sentir. Pelo menos para efeitos de medicina, tá? Não gosto muito de filosofia às vezes. Isso daí, como é que você sabe que a ciência sabe, etc. Tá, mas aí nem continua a conversa. Vou fazer bioética, ética prática e outras coisas. Muito obrigado, Fernando. Espero que todo mundo depois possa lembrar todos os pontos. E desculpe se eu não
respondi a algum ponto. Pela ordem, então, eu vou passar a palavra agora para a Carla. Deu certo o microfone, né, Carla? Tudo bem, pode abrir o microfone, então. Acho que deu sim, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, pessoal, muito prazer. Eu queria muito abrir o microfone, porque acho que a coisa mais importante que eu queria dizer é que eu estou assim, muito feliz de conhecê-los, de participar dessa discussão. É a primeira vez, né, que eu vejo algo da iniciativa do grupo, que eu ainda não conhecia, então, muito obrigada. Foi um prazer ouvi-lo, professor Alcino. Muito Obrigado. obrigada, Gustavo, por organizar e conhecer também os membros do Altruísmo Brasil, no Brasil, Altruísmo Efetivo no Brasil, que eu não conhecia. Eu conheci um pouco por ter lido alguma coisa de Peter Singer, né? Então, muito bom saber que estamos aqui no Brasil também presentes nesse tipo de discussão, né? Meu nome é Carla Molento, eu sou médica veterinária e eu sou professora na Universidade Federal do Paraná e trabalho no Laboratório de Bem-Estar Animal. Né? Então, assim, de cara, como aqui estamos, acho que mais em meio a filósofos do que veterinários, né? Nós não temos uma abordagem bem-estarista, tá? Embora a gente trabalhe com bem-estar animal, nossa visão em relação ao bem-estarismo, como ele vem sendo definido, é bem crítica, né? Na verdade, trabalhar com bem-estar animal do ponto de vista científico é tentar entender justamente como eles sentem, como eles podem ter capacidade, por exemplo, de sentir dor e qual é a opinião deles sobre as coisas pelas quais eles passam, muitas delas provocadas por nós, né, a eles. Então eu fiquei assim muito inspirada com as perguntas que vieram antes, mas eu vou tentar manter meu comentário mais curto e fazer duas contribuições bem objetivas, né? Primeiro, com relação à declaração da consciência animal de Cambridge, embora ela não fale nominalmente, ela não mencione os peixes explicitamente, talvez a gente possa ter uma leitura que ela sim inclui os peixes, né? Porque ela menciona mamíferos, aves, e aí ela já faz um apanhado geral, incluindo outras criaturas até polvos, né? Então ela faz um salto taxonômico aí que vai incluir todos os animais vertebrados e alguns invertebrados que já têm um reconhecimento científico de consciência, que são os cefalópodes, né? Os polvos, por exemplo, e todos os crustáceos, né? Porque alguém também mencionou camarões e os camarões são crustáceos e tem muitos crustáceos. Se a gente pensar em número de indivíduos, obviamente, incontáveis crustáceos sofrendo diretamente por causa das nossas ações de exploração animal para alimentação, né? Então, inclusive com práticas muito invasivas e sistemáticas nos sistemas de criação, e dá para a gente falar bastante sobre isso também, porque isso é o principal foco do nosso estudo, né? Mas a gente sabe que não tem como pensar em realmente ter uma efetividade na diminuição do sofrimento animal se a gente não tiver de mãos dadas com a filosofia, né? E por isso é meu prazer de estar aqui conversando com vocês, minha busca por tentar entender um pouquinho mais sobre filosofia, né? E aí nessa questão eu fiquei me perguntando, professor Alcino, quando foi mencionada a questão do monismo de causa, né? Era um termo que eu não conhecia, então sempre é legal aprender termos novos e questões novas para a gente problematizar, né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas será que realmente a gente pode falar que é um monismo de causa? Porque a gente divide assim, o mundo entre seres humanos e animais, como se animais fossem uma coisa, né? Mas muito difícil pensar que a causa animal possa ser um monismo, possa ser uma causa, né? Se a gente pensar na causa, por exemplo, do camarão lá no sistema produtivo, a gente tem um tipo de indivíduo num contexto que é completamente diferente, por exemplo, dos animais silvestres de vida livre, que também é outro panelão, né? Mas a gente escolhesse indivíduos de uma única espécie, então são as causas animais são inúmeras, né? E aí a gente tem as causas humanas, que a gente poderia dizer que é um monismo também, então, né? Então, assim, queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês poderiam aprofundar esse pensamento, porque a gente simplifica demais os animais, né? E a gente, eu quero dizer, não nós aqui, esse grupo específico, mas, enfim. Mas muito obrigada e a gente também fica à disposição lá no Labeia.
a gente tem muito interesse, tá? De interação e de nossa missão, nossa função de existir dentro da universidade é buscar formas de diminuir o sofrimento animal, tentar também trazer formas de aumentar os prazeres dos animais, mas a gente fica sufocado pela quantidade de sofrimento que existe, né? E coisas que a gente tem para fazer. Obrigada, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Carla, imagina, e a sua reflexão é muito importante. Eu peço que quem não leu, que depois leia a Declaração de Cambridge. Eu também vou lê-la para ter mais cuidado com com esse destaque que às vezes sugiro às pessoas que, pelo menos em relação à consciência animal, não só a ciência, se é que dá para dividir claramente as duas coisas, ela é mais incisiva em relação a mamíferos e aves, mas até pelo que está lá, segundo a Carla, é importante também ter cuidado e ver se não está incluído, né, mais coisas. Eu sempre interpretei que ela destaca que em outros tipos de estrutura também é possível que haja e usa o polvo. Aliás, o polvo é o exemplo máximo, né, de que não é mamífero e ave. E fica aí com essa impressão, né, que, por outro lado, a grande maioria dos peixes e invertebrados ainda não estão no nível de se pôr numa declaração. Lembremos que até décadas atrás, o próprio Tom Reagan colocava só mamíferos e aves para direitos. E apesar de dizer, daqui a pouquinho nós vamos colocar os peixes, mas, dada a menor evidência da ciência, ele próprio excluía os peixes e falava em direito à vida, à integridade e à liberdade natural para mamíferos e aves. Alguém gostaria de participar e dar a sua opinião, inclusive para a Carla, para o Fernando, e porque eu estou falando demais e, como eu próprio disse, o debate seria não só comigo, mas com contribuições de todo mundo. Enquanto vocês pensam, algo para Carla, mas também para todo mundo, uma enciclopédia de filosofia, e aí sim, de filosofia hard mesmo, muito boa, é a enciclopédia de Stanford. É uma enciclopédia virtual, está na internet, de graça. E ela é pleito.edu. Não. O Gustavo vai procurar e colocar aqui no bate-papo. Tem um verbete chamado Consciência Animal. E esse verbete, se não me engano, foi atualizado. Então, na bibliografia, além do próprio verbete, você tem toda uma literatura atualizada na ciência e na filosofia sobre consciência animal, sem ciência e comparações e coisas assim. Se você colocar só animals, só animais, também você vai ver um monte de verbetes dessa enciclopédia de filosofia para pesquisarem, tá? Ele achou, olha. Pleito é Platão, viu? Em inglês. Então é pleito.stanford.edu. E para quem não sabe, o Celso Vieira, um dos nossos melhores ativistas e teóricos do altruísmo eficaz e da ética prática, é especialista e doutor em Platão. Não é isso? Olha só que beleza. E aí, quem quiser estudar filosofia no sentido mais, digamos, profundo ou clássico, dizem que tudo que a gente conversa já está praticamente lá nos diálogos de Platão, né? A gente está acrescentando notas de rodapé aos diálogos de Platão. Mas é só porque eu estou explicando que pleito aqui é Platão. E aí lembrei do César. Obrigado, Carla, e vou deixar também que eu já fui membro do Comitê de Ética na Utilização de Animais. E as pessoas da veterinária que trabalham com bem-estar, de fato, em geral,
não estão com a mesma concepção e com a mesma prática do bem-estar animal que se tem nos comitês de ética e nos grupos de pesquisa, tá? A Carla tá certa. Infelizmente, isso se chamou e se chama hoje de bem-estarismo. Bem-estarismo não é bem-estarismo. Ou seja, o bem-estarismo bem compreendido não é o que os laboratórios de experimentação intensiva ou que a maior parte, se não todos os comitês de ética no uso de animais chamam de bem-estarismo. Para a filosofia moral, bem-estarismo é a séria preocupação com o bem-estar animal no sentido comum. Vai no dicionário e vê o que é bem-estar. Uma vez, num comitê de ética, defenderam que, como o animal não estava sentindo dor, não tinha problema ele ficar preso por um tempo grande. Aí eu disse, mas isso é que vocês chamam de bem-estar? Se eu for lá no Aurélio, olhar o que é bem-estar, e isso bate com o que o animal está experimentando. E é importante falar isso porque o Peter Singer é bem-estarista, eu sou bem-estarista, ou seja, nós somos utilitaristas. O bem-estarismo bem compreendido é o utilitarismo. Eu acho que toda pessoa de bem é utilitarista, ou deve ser, mas isso é outra discussão, então vamos continuar só com... Ou seja, eu acho que o bem-estarismo é a principal abordagem, pelo menos como ponto de partida, mas isso tem dado o maior problema na universidade, na discussão, no movimento animal. Então foi muito bom a Carla trazer essa reflexão para eu destacar isso para vocês. Bom, desculpa, professor, pode falar. Celso, que é o coordenador do Altruísmo Eficaz em Uberlândia, o José Oliveira, coordenador no Porto, em Portugal. Por favor, vocês podem responder ou se adiantar ou, né, falar no meu lugar. Sintam-se à vontade, tá? Vou fazer então um comentário. Posso? Por favor. Eu gostei muito da tua palestra, Alcino. Achei que estava muito bem construída. Eu tinha passado o dia todo a pensar sobre questões ou objeções a colocar, mas pareceu-me uma palestra bastante completa. Eu, como na outra sessão, tive a oportunidade de cumprimentar algumas pessoas. Queria também cumprimentar o Fernando, que ele já colaborou connosco no site e gostei de o ver aqui e gostei de ouvir falar. Espero que esta oportunidade se repita, até provavelmente para ele poder apresentar os projetos em que está envolvido, porque são mais que uns, não é só o do site das 80.000 horas, e ele poder falar sobre esses projetos em detalhe, porque está por dentro deles. Como o assunto é a causa animal, eu gostava de destacar aqui o trabalho já de anos feito pela Lígia, que está aqui ao lado do Celso, tem feito um trabalho cuidadoso ao longo de anos, como disse, a propósito de textos a ver com a causa animal. Muito tenho aprendido no que se tem publicado no site. Acho que isso é uma das vantagens, é trabalharmos quase que semanalmente, alguns mensalmente, outros se calhar mais até do que semanalmente, para procurarmos conteúdos e divulgar informação sobre o altruísmo eficaz nestas valências todas, tentando não dar propriamente primazia a nenhuma dessas áreas, portanto, tentar ser como o próprio altruísmo eficaz, tentar ser neutro face a essas causas e então explorá-las e apresentá-las da forma mais informativa possível. E, portanto, o trabalho da Lígia nesse aspecto tem sido muito meritório. Eu gostava de destacar, se calhar, alguns textos que tenho lido e tenho tido o prazer também de rever das traduções que são feitas pela Lígia. Por exemplo,
que me surpreendeu, porque é aquele tipo de coisas que nós, só quando somos colocados perante essa circunstância é que refletimos sobre ela, que tem a ver com a questão da percepção que os animais têm, não só da dor, mas de tudo que os rodeia, se eles têm uma percepção exatamente como a nossa. E então a pessoa que realizou o estudo teoriza ou coloca a hipótese de os animais perceberem a realidade, percepcionarem a realidade de forma diferente de nós, os seres humanos. Portanto, animais com uma percepção muito mais rápida da realidade e animais com uma percepção muito mais lenta da realidade. Eu não tenho aqui formação, nem tenho o texto core, obviamente, para estar aqui a particularizar o que é que significa isto em termos biológicos e em termos da própria anatomia do animal, o que é que isto significa, mas o exemplo que é dado logo de introdução no texto é bastante esclarecedor, porque ele coloca a situação quando nós estamos numa situação, por exemplo, num teatro de guerra, um militar, ou uma pessoa que sofre um acidente de carro, por exemplo, ou ser atacado por um animal selvagem. Esses momentos de grande stress, por vezes que provocam trauma, mas o que interessa neste caso é aquele momento em si que quase que o sentimos em câmara lenta. Portanto, depois do momento nós conseguimos colocar naquele momento e quase que ver tudo o que se passou e a aflição que aquilo foi concentrado em se calhar numa fração de segundos, mas aquela ideia de passou-me a vida toda pela frente. E perceber que há alguns animais que têm uma percepção da realidade aproximada a isto, mas constantemente. O que queria dizer que eles teriam ou sentiriam dor que aconteceu num instante, como se a sentissem prolongadamente. Portanto, se isso não deveria ser também um fator de consideração moral perante a avaliação do sofrimento animal. E depois, obviamente, os números que já aqui foram referidos, os vastos números de animais que existem, não só na pecuária intensiva, como em vida selvagem, e o que eles sofrem, obviamente, que a propósito até do que o Fernando referiu há pouco, relativamente ao propósito, eu diria, não estando aqui propriamente, eu não sou propriamente a pessoa mais qualificada para estar a defender a causa animal, mas relativamente ao propósito, eu diria que propósito seria o nosso, que propósito teria a nossa existência se, sabendo o sofrimento a que muitos animais estão sujeitos, nada fizéssemos. O que seria, em termos de educação das crianças, por aí fora, sabermos que parte desse sofrimento é infligido por nós, pelos nossos hábitos, nomeadamente alimentares, e nada fizéssemos. Que tipo de propósito seria esse? Nós termos outros grandes propósitos na nossa existência e não refletirmos também sobre este que nós podemos alterar de imediato, bastando quando vamos ao supermercado comprar coisas diferentes para a nossa alimentação. E aí ter já um impacto muito grande. Eu, francamente, sinto-me menos especista por fazer o trabalho que faço no site, mas infelizmente sinto-me cada vez mais especista porque vou-me confrontando cada vez com mais informação sobre a causa animal e percebo também as minhas limitações nesse território. Mas acho que todo esforço nesse sentido é bem-vindo, acho eu. Muito obrigado, José. A sua reflexão também, aliás, hoje todas as reflexões são muito profundas ou adequadas. Eu mesmo nunca tinha me tocado sobre essa possibilidade de que uma percepção animal, por um lado mais simples pela sua estrutura, fosse de maior quantidade de dor,
e uma percepção de que essa dor continuasse mais do que o oposto, né? E eu confesso que não tenho estudo suficiente e precisaria pesquisar, ou pôr os meus alunos para pesquisar, que eu já estou ficando velhinho. É uma ótima sugestão, né? Porém, há um contraponto, José, e eu não desenvolvi isso adequadamente, até pelo tempo. Eu tento chamar a atenção para a distinção entre dor e sofrimento, e entre dor e sofrimento de um lado e o interesse de um ser, porque o interesse de um ser em não sofrer pode estar relacionado à existência do mesmo ser nesses outros momentos, T2, T3, T4, mais ou menos da seguinte maneira. Um ser pode viver muito, como, por exemplo, 200 anos, como aparentemente 200 a 300 viveria uma tartaruga, mas a sua estrutura cognitiva pode ser tal que ela não tenha interesse já no quarto, no quinto, no sexto ano, como se de tempos em tempos você não tivesse o mesmo sujeito, o mesmo ser psicológico. É o que ocorre com um feto humano ou com uma criança muito pequena. E isso ocorre por causa da conexão psicológica entre os vários momentos T1, T2 e T3, que envolvem a capacidade de ter memória e de ter projeção do futuro. Então, se você tem projeção do futuro e memória do passado, sei lá, por exemplo, meu filho com 10 anos e meu filho com 18, aliás, ele fez 18 esse mês, ele de fato tem o mesmo interesse dos 10 aos 18 em não sofrer dano e não perder a vida. Mas esse mesmo meu filho com 1 ano de idade, não tem. Isso explica muitas das nossas intuições, né? Por que que muitas vezes a gente prioriza o ser humano e não um animal? Ou prioriza um ser humano nascido e não um feto? Porque se não há essa conexão psicológica do feto com a criança não lembra nada de quando foi feto. É como se a criança, apesar de ter o mesmo organismo, não fosse o mesmo sujeito lá do feto. E aí, como é que a gente calcula isso? Normalmente o utilitarista não se importa, né? Pode ser outra com 10 anos, outra com 30, o que importa seria somar a dor. Mas outros já dizem assim, não, porque você tem que começar do zero. Se um ser com uma idade mais velha é outro, você não pode dizer que o dano que você causa a uma tartaruga, que viveria 300, é maior do que o dano ao meu filho, que vai viver só 80. Porque a tartaruga não tem conexão dela com ela daqui a 100, 200, 300. Enquanto o meu filho tem algo de uma área de estudos chamada teoria da identidade, e que acabou me alertando na sua aplicação para uma certa posição crítica em relação àquelas ideias de que, bom, se tem sem ciência, se está sentindo dor, então a gente tem que dar o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de consideração, ou a gente tem que, de esforços, ter o mesmo esforço. Mas se você acrescenta o interesse relacionado ao tempo, e aquilo que o Fernando trouxe à discussão, a qualidade diferente por exemplo, dos propósitos que um ser tem, você pode perceber que, provavelmente, quando envolve ser humano, a complexidade é tal que faz sentido que a causa humana tenha igual ou maior prioridade do que a causa animal.
Ou não, pode ser que essa reflexão não tenha esse impacto prático, eu apresentei só para contribuir com o que o José trouxe, porque na prática nós não vamos ter situações em que vamos usar essa teoria do interesse agencialmente relacionado ao tempo em relação a escolher animais e seres humanos em alguma situação concreta. Como, por exemplo, do bote salva-vidas, da casa em chamas, e coisas assim. Jeff McMahon é o filósofo More do desenvolvimento dessa teoria da identidade, que também retirou consequências de ética prática e consequências para a comparação de humanos e animais, tá? Jeff McMahon. Uma sugestão para vocês. O negócio ficou tão filosófico, né? Eu devo ter me perdido todo. Mais alguém? Celso, você quer fazer algum comentário? Está tão calado hoje. Não. Hoje não é a minha área, eu não fico muito confortável, mas ali já tem um comentário para fazer. Obrigada pela palestra, Alcino, foi muito bom, é sempre bom, né, ouvir sobre os animais. E eu pensei em uma coisa assim que eu acrescentaria no final, que você falou assim para a gente diminuir o consumo, né? E aí eu estava, né, de ler textos e traduzindo textos, a gente se deparou com um texto que falava que também é bom priorizar não comer galinhas, ao invés de priorizar não comer animais grandes, bois, né, vacas, porque por questão de indivíduos, quantos indivíduos você mata e quantos indivíduos você mata com o boi, né? O boi é maiorzão, então dá para alimentar muita gente um boi só. Mas se você você come um frango, 2 frangos, 3 frangos, então é muito mais indivíduos sofrendo quando você decide priorizar, sei lá, diminuir seu consumo de carne, mas aí você decide comer mais frango ao invés de comer carne vermelha, que dizem, né? Assim, a diferença. E acho que isso é bem interessante, que eu não sabia, não era uma coisa que eu entendia como significativa, e eu vi que tem muitos estudos falando que sim, que é ruim você falar para parar de comer e as pessoas começarem a comer mais frango, entendeu? Especificamente, assim. Daí eu fiquei, nossa, é diferente, não sabia, e achei legal. Obrigada pela palestra. De nada, obrigado pelo comentário. Esse comentário é muito interessante porque essa é uma das ações propostas no altruísmo eficaz ou em vários grupos mais especializados. É um dos exemplos de descoberta feita pela ciência ou de aplicação da ciência quando a gente se preocupa em ações que são eficazes. Eu, por exemplo, sempre pensava que seria bom alguém parar de comer carne de boi ou de vaca e comer frango ou peixe, porque a vaca ou o boi, por ser mamífero, seria alguém mais complexo, mais próximo de nós, e eu estava errado. Não que seja mais complexo, mas que fosse bom parar de comer boi para comer frango e peixe, exatamente pelo que lembrou e sugeriu a Lídia. Então, uma ação eficaz de cada um, desde que a gente diminua o consumo de animais, ou pelo menos mantenha, mas de preferência diminua, seria esse. Você vai diminuir? Vou. Então, diminui e passa a comer só boi ou vaca. Não coma frango e peixe. Com isso, você diminui 98% do dano que você promove aos animais. Só de deixar de comer frango e comer peixe, você diminui em mais ou menos 98% o número de indivíduos que você prejudica. E se você diminui o consumo, ou seja, você vai diminuir, melhor ainda.
eu vou alertar ou chamar atenção, ou colocar um ponto do altruísmo eficaz que é diferente do ativismo animal tradicional. O altruísmo eficaz é muito aberto a qualquer tipo de ação que diminua sofrimento e dano. E ele é muito atento a pensarmos comparativamente e não pensarmos em termos estanques de bom e mal. Ele quer que a gente pense em termos de melhor e pior. É claro que o vegetarianismo é melhor que reduzir, mas reduzir é melhor que não reduzir. E você tem como ir monitorando quantas pessoas vão adotar o vegetarianismo, quantas pessoas vão adotar e abandonar, quantas pessoas vão adotar o reducitarianismo e por aí vai. E eu acho que você tem que ponderar isso caso você queira fazer parte do altruísmo eficaz, pelo menos para saber, tá? Porque ele é extremamente flexível nesse ponto, com quais causas e com comparações. E esse é um dos casos, né? Por comparação, curiosamente, se você come só boi, você diminui o número de indivíduos que são prejudicados ou mortos. Inclusive, se não me engano, o Fernando traduziu ou colocou um debate na rede, né, no 80 mil horas, sobre isso. Não sei se quer lembrar ou quer falar algo. Está sem voz, Fernando. Fernando, você está sem voz. Ah, você não quer falar. Tá bom. Obrigado, então. Só, professor, só Alô? porque isso é Oi. porque o Fernando tinha sido bloqueado aqui, o sistema bloqueou ele sozinho. Desculpa, viu, Fernando? Tudo bem, menos mal. Na verdade, acho que o primeiro texto que eu li a respeito disso foi lá no altruiseficaz.com.br, né, o projeto que traz todas as traduções. Foi uma tradução do artigo do Slate Star Codex, que é uma grande referência também aí na comunidade do altruísmo eficaz e racionalista, né? Scott Alexander, né? O blog dele era o Slate Star Codex. E ele falava justamente essa questão de que ele tentou ser vegetariano, e ele sofreu muito nisso, ele não conseguiu. Para ele foi algo muito desafiador, o que eu acho que varia muito de pessoa a pessoa, né? Às vezes eu vejo um discurso de alguns vegetarianos e veganos falando que é fácil fazer a transição, e eu acho que isso depende muito de pessoa a pessoa. E aí depois disso ele resolveu só ficar com o consumo de bois, né? Desse tipo de carne, e cortou a carne de frango. Eu não sei quantas outras carnes ele também cortou, isso eu não lembro, mas o frango ele claramente ele deixou de consumir. Muito das ações do altruísmo eficaz também vão nesse sentido de seja o que o Open Philanthropy financia, etc., são nesse sentido do bem-estar dos frangos, seja o frango de abate, seja os ovos livres de gaiola, né, galinhas que, né, então tem muito dessa pressão nesse sentido, porque parece ser uma das mais promissoras, assim, de bem-estar produzido, né. Até que veio forte a discussão do animal selvagem, dos animais selvagens, e aí começaram talvez a questionar se não tem ainda mais impacto essas outras considerações, né? Mas por muito tempo eu vi muito forte isso daí, né? O que faz bem diferente talvez dos demais pessoas da causa animal, né? E que já pensam que a concessão é difícil, né? O reducitarianismo também é uma outra ideia também que eu até tentei divulgar aqui no Brasil. Eu criei página no Facebook, por exemplo, do reducitarianismo, que não é bem uma ideia do altruísmo eficaz, né? Mas é do Brian Cateman, que também é dos círculos do altruísmo eficaz, também veio junto, né? Que assim, olha, você consegue reduzir? Você já está fazendo muito bem. Você consegue consumir menos do que você consome hoje de carne, né? E eu mantive a página por um tempo, confesso que eu não tenho atualizado mais por falta de tempo. Aliás, se os colegas que estão ouvindo quiserem contribuir com material para a página do Reducitarianismo, podem me procurar depois, porque de fato é um projeto que hoje eu deixei um pouco abandonado. Mas eu acho que é interessante, né?
É interessante por quê? Porque ele faz concessões tentando ter uma mensagem que alcance mais pessoas, vamos por assim, ou que as pessoas consigam se manter. O Alcino começou a palestra falando sobre isso. Tem muitas pessoas que se conscientizam da questão animal, tentam o vegetarianismo, o veganismo por um tempo e abandonam. E eu acho que o Brian Cateman traz a palestra dele que, em geral, a maioria depois de 2 anos já abandona. É um tempo muito pouco que ela consegue manter a dieta vegetariana. Se essa pessoa conseguir manter para o resto da vida um reducitarianismo, não seria talvez o impacto positivo geral maior do que apenas 2 anos de veganismo? Esse tipo de consideração, nós somos muito abertos nessa consideração utilitarista, mas pelo que eu percebo, Alcino, isso não é tão bem-vindo, essas reflexões pelos ativistas animais de modo geral. Eu acho que depende muito de pessoa a pessoa, é claro, tem umas que estão abertas a esse tipo de consideração, outras não. Eu acho que isso tem muito a ver com uma questão que é o ativismo político e a formação da identidade da pessoa, né? E que torna para muitos a ideia de concessões algo difícil dela lidar e de aceitar, né? Eu acho que isso tem a ver, eu não vou estender isso porque isso daria uma palestra só sobre isso, que é a identidade política, talvez uma noção de pureza de ideais, de valores, e que vê com maus olhos talvez esse ceder. Enquanto que nós, dessa linha mais utilitarista, consequencialista, do altruísmo eficaz, lidamos mais fácil com essa ideia, né? E eu vou deixar só isso como uma ponta solta, porque eu acho que isso dá uma palestra em si. Posso sublinhar aqui uma ideia do Fernando. Em tempos ouvi numa das conversas do altruísmo eficaz, não vou nomear quem, dizer eu sou 95 ou 98, já não sei, 98% vegan. E eu à altura achei isto muito estranho. Ri-me. E se calhar não devia ter feito, se calhar fui ignorante ao fazê-lo. Porque muito provavelmente ninguém é 100% vegan. E começo a imaginar também que o veganismo acaba por ser, nesse sentido, semelhante ao próprio altruísmo eficaz, porque é digamos, uma opção de vida com consequências práticas tentativa. Nós fazemos por tentativas. Provavelmente temos conhecimento hoje ou amanhã de uma outra forma de podermos, se calhar, subir mais uma etapa de rigor, se calhar abdicar deste ou daquele produto que se calhar até desconhecíamos que era totalmente vegan ou não. A mesma coisa com o altruísmo eficaz. Eu julgo que quem está há uns anos ligado ao altruísmo eficaz já deve ter percebido que hoje em dia não é o mesmo tipo de altruísta eficaz que era quando começou. Há pessoas que entram no altruísmo eficaz pela causa animal e podem, entretanto, considerar que essa deixa de ser a causa a que se devem empenhar, tendendo para outra causa que, entretanto, acharam ser mais indicada, pelo que foram conhecendo no caminho, ou também entrar no altruísmo eficaz pela pobreza extrema, pela questão da pobreza extrema que o Alcino também teve o cuidado de ilustrar bem, e, entretanto, perceber que podem ter um impacto muito maior, se calhar dedicando-se à causa animal. Eu gostava de destacar isto na palestra do Alcino, que é precisamente a questão de nós não ficarmos com uma grande sobrecarga moral de ter que agir de determinada maneira perante esta ou aquela causa, algumas das quais, como ele bem disse, nós não temos capacidade, competência para lidar com essas coisas. Eu, por exemplo, não sei nada que me pudesse fazer ser uma peça decisiva no mundo, por exemplo, da inteligência artificial. Nunca seria aí uma peça decisiva. Nem mesmo através de doações. Não tenho dinheiro suficiente para doar para causar um impacto suficiente nessa área. Mas cada um de nós tem certamente outras capacidades e também a capacidade de
colocar outros a agir por nós, nomeadamente através das doações, e conseguir assim ter impacto muito maior do que teria individualmente. Mas, como digo, parece-me bom salientar esta questão de o perfil de cada um, de se ajustar àquilo que pretende fazer e de depois não se sentir com o peso do mundo em cima, fazer aos poucos. O Charlie Bresler da The Life You Can Save fala no recorde pessoal, no personal best. A pessoa começa com um pouco, a devotar o seu tempo ou investindo em doações, e depois, se calhar, à medida que se sente mais confortável com aquilo que está a fazer, pode aumentar o seu investimento. A mesma coisa relativamente à nossa atitude perante os animais e aquilo que tem a ver com as nossas atitudes pessoais, comportamentais no dia-a-dia, não é? Até daquilo que consumimos. Por vezes, basta uma fotografiazinha numa rede social do prato que preparamos com mais cuidado e que nos correu bem, tirar uma fotografia e colocar na rede social. Por vezes, o impacto pode ser maior do que aquilo que poderiam contar. Ok, muito obrigado pela reflexão e eu acho que você sintetiza um ponto que, de fato, era essencial na tarde de hoje, sobre como que a gente aprende e nós próprios vamos ou incorporando novas práticas ou modificando opiniões que a gente tinha, né, sobre práticas antigas. Normalmente se diz que nós temos 4 ou 5 princípios, né, como altruístas eficazes. O princípio da dedicação aos outros. A gente tenta fazer da vida algo que não é apenas dedicar-se a si e à própria família, mas tentar fazer do mundo um lugar melhor. Mas também o princípio da mentalidade científica e da flexibilidade, como princípios para quem leva a sério o altruísmo. Então, a dedicação aos outros, o espírito de colaboração, a integridade, mas também a mentalidade científica e a flexibilidade. Então, esse destaque que o José fez está de acordo com um valor que é a flexibilidade. O Fernando lembrou que isso tem a ver também com a nossa identidade política. Então, a flexibilidade tem ramificações para mais assuntos. Eu agradeço e os outros pontos que o José colocou, assim como a Carla e uma colega da Carla. Depois vocês leiam os debates aqui, sabem, a Karen, e tem vários sites que estão sendo colocados aqui também, para que vocês possam depois considerar, principalmente o site altruismoeficaz.com.br. Pois bem, Gustavo, eu acho que, especialmente por respeito ao combinado e também ao pessoal que mora em Portugal, né? Estou vendo a Rosa, daqui a pouco, vai dar fome, porque aqui é cedo, mas lá já é tarde, nós já estamos a 1h30. Não, peraí, 2 horas, é isso? Nossa, então vamos encerrar, Gustavo. Bom, pessoal, só posso agradecer a presença de todo mundo, né? A gente está com 2 horas de evento, 80% do público que entrou ainda está presente, então acho que isso aí mostra o quanto foi boa a discussão hoje, né? Eu já conheci o altruísmo eficaz pelas aulas do professor Alcino, mas eu acabei me enganjando pela causa animal. E fico muito feliz de participar dessas discussões. A cada discussão parece que a gente adquire mais conhecimento, a gente percebe o quanto a gente ainda tem muito para aprender. Eu acho que,
desde agora um convite para que a gente continue essas discussões mais para frente. Talvez o professor Alcino nos conceda novamente um outro momento para a gente continuar essas discussões, ou mesmo o pessoal que já está dentro do altruísmo eficaz e quiser e puder contribuir com essa discussão também, eu acho que vai ser muito bom. O professor José de Oliveira, como o professor Alcino comentou, esse conversa sobre altruísmo eficaz, a gente acabou plagiando o nome dele, né, professor José? Mas sempre que tiver o evento, senhor, por favor, compartilhe conosco, que é com muito bom grado, que a gente não só vai comparecer, porque a gente tem muito que aprender ainda sobre altruísmo eficaz, mas a gente também compartilha aqui no Brasil. Com relação ao chat de conversa, realmente tem muita coisa lá. Eu mesmo confesso que eu não consegui tudo ainda. Então, eu vou, assim que a gente encerrar, eu prometo para vocês que eu deixo mais uns 15 minutos a plataforma aberta, para que todo mundo possa ir lá, leia os comentários, baixe, tem os sites lá, tudo mais. Então, quem quiser continuar conversando por lá, são 18 horas agora, fica até 18h15, 18h20, com a plataforma aberta, com o chat funcionando, tá? E no mais é isso, só posso agradecer a todo mundo pela presença. Se o professor Alcino quiser dizer mais alguma coisa, o professor fique à vontade. Está desligado. Microfone, professor. Existem vários grupos do Facebook do Altruísmo Eficaz, tá? Tem o Altruísmo Eficaz Minas Gerais, tem o Altruísmo Eficaz, tem o Altruísmo Eficaz Rio Grande do Sul, tem o Altruísmo Eficaz, se não me engano, do José Oliveira, tem A Vida que Você Pode Salvar, se não me engano, do José Oliveira. O site global em português também tem como administradores o Celso e o Fernando, portanto é o mais geral e se calhar acho que daí depois as pessoas conseguem se organizar. Basta procurar grupo Altruísmo Eficaz no Facebook, que está lá. Também no Facebook também tem o The Life You Can Save, né, o original mesmo, e o Giving What We Can, doando o que podemos também, onde tem as discussões mais, digamos, de altruísmo eficaz e mais especializadas. O Fernando quer falar algo, está levantando a mão ou está... né? Não sei. E por fim, tem também Christian Altruism, altruísmo entre cristãos, altruísmo eficaz para cristãos, porque há também um diálogo entre pessoas de várias tradições religiosas dentro do altruísmo eficaz, e também entre as pessoas religiosas e as pessoas não religiosas do humanismo secular, mas que também comungam os valores do altruísmo. Então, além da flexibilidade de causas, há um ecumenismo, né, no altruísmo eficaz que é muito bonito, mas eu queria lembrar essa dimensão espiritual ou religiosa que é importante para muitas pessoas e que o altruísmo eficaz ou acrescenta ou é uma das maneiras de cultivarmos uma vida com mais sentido. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos, vamos divulgar mais encontros. Provavelmente o próximo será do Porto com o José Oliveira. Teremos um com o Celso Vieira aqui no Brasil e outras pessoas aqui do Brasil. Boa tarde, bom fim de semana. Pulem bastante o carnaval dentro do quarto de vocês ou da casa de vocês, usando máscara, distanciamento e nunca se aglomerando por enquanto. Vamos lá. Tchau, gente.